as redes sociais, o marketing em si, é sobre pessoas, né? Então, quanto mais a gente produz conteúdo para as pessoas, porque muitas vezes a gente acaba entrando na rotina de produzir apenas os conteúdos normais, tal, uma postagem ali, informando o preço do dólar, etc. Sim. Só que a gente esquece que as pessoas, muitas das pessoas, não estão interessadas naquilo, e aquilo talvez não vai gerar uma transformação nas pessoas. E aí, jovens, sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje recebo um grande amigo meu, Lucas Aguiar, meu amigo Teixeirinho, meu amigo. Muito obrigado pela presença aqui, muito obrigado mesmo. Pô, Valeu. prazer é meu. Muito obrigado pelo convite pro Pra Frente Cast. E esse papo vai ser pra frente hoje. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta assim que para mim é muito importante, até inspiração. Né? Eu acho que a ideia do Pra Frente Cash é trazer ali um pouco da visão da frente corretora, um pouco da cultura da frente corretora. Né? Então, assim, nós visualizamos muito mais do que a questão de negócio, né? Muito mais do que absolutamente tudo. Né? Temos os nossos profissionais, as pessoas que trabalham com a gente, os nossos parceiros, a nossa cultura. Né? E quando a gente... Até a forma como eu te conheci, tenho certeza que a gente vai falar aqui, foi muito importante até para a criação do Pra Frente Cast. Né? Então, você hoje, como especialista no seu ramo de atuação, queria ouvir de ti o que te fez, né? Qual foi ali a inspiração, como que você chegou aonde chegou no sentido de escolha da profissão? Sim. Carlos, eu ingressei nessa área de social media muito novo, né? Eu tinha 17 anos, estava no ensino médio, e aquela crise do adolescente, tipo, o que eu vou fazer, o que eu vou ser da minha vida. E só que eu estava inserido no ambiente, já estava empregado. Eu comecei gravando stories, então, tipo, literalmente eu só gravava uns vídeos e editava e mandava para as pessoas subirem nas redes sociais. Eu comecei nisso, só que uns 2 meses fazendo isso, meu chefe, né? Ele chegou em mim, o que você acha de assumir a minha rede? Aí você já grava, edita, já sobe, já faz as postagens. E aí eu falei, por que não, né? Aí foi um mês de teste, uns 2 meses de testes ali. Só que eu acho que o que me fez entrar de cabeça nessa área foi justamente o ambiente, né? Então, o ambiente que eu estava inserido, eu acho que tudo naquele ambiente voltava para as redes sociais, tudo naquele ambiente voltava pro YouTube, voltava para conteúdo. Então, o ambiente me fez tomar essa decisão de mergulhar e de seguir uma carreira nicho. E pergunta, com quantos anos aconteceu isso aí, mais ou menos? Com 17 anos. 17 anos. Cara, e é muito engraçado que, assim, quando a gente, vamos dizer assim, né, um pouco do pré pra frente cast, né? A gente teve uma situação na frente corretora de que a gente teria que trazer a estrutura, vamos chamar assim, do Marte aqui para São Paulo. Né? Então, e dentro dessa mudança, a gente não conseguiu trazer os profissionais que estavam lá em Porto Alegre, que era onde que ficava sediada a estrutura de marketing aqui para São Paulo. Então, a gente basicamente teve que criar toda a estrutura do zero. E aí, por uma questão ali de visualizando o que poderia acontecer, a direção da frente corretora como um todo preferiu focar um pouco mais nos profissionais que atuariam, vamos colocar assim, né, dos especialistas, do que numa posição, por exemplo, de head ou de diretor de marketing. Né? E nessa decisão, literalmente, a gente teve que fazer ali uma escolha de qual que seria o diretor que assumiria essa posição. Né? Então, para quem me conhece, eu sou o diretor de compliance da frente corretora. E no meio dessa conversa, no meio desse bate-papo, eu pedi ali a oportunidade de ser eu ali a pessoa a liderar, vamos dizer assim, essa estrutura. Né? Então, meu conhecimento pré-marketing zero. Né? Assim, eu acho que já tinha um pouquinho, assim, mas muito mais pessoal do que profissional. E no meio dessa situação, depois que eu acho que assim, eu falei, deixa eu ficar com essa estrutura, mas o sim veio tão rápido que eu, sinceramente, eu não estava muito preparado para um sim tão rápido. Né? Então, quando aconteceu o sim, a primeira situação que eu me vi foi, eu preciso conversar com profissionais de mercado. Né? Eu conversei com muitos profissionais que eu já conheci do mercado financeiro, então aquela estrutura tradicional de marketing que você vê no mercado financeiro, né? Padrão, e não estou falando que está certo ou está errado. Sim, claro. E eu tive ali a oportunidade de me indicar, conversa com o Teixeirinho. Né? E foi muito engraçado de que, assim,
quando eu peguei e tive a oportunidade de conversar com você, você era o mais novo, né? Então, assim, você já tem aí um pouco mais de idade do que o garoto de 17, mas né, ainda está ali na casa dos 20 e pouquinho. Então, foi engraçado que você foi o mais novo, né? O mais novo das conversas que eu tive. E quando a gente finalizou a conversa, você foi o único que me deu um nó na mente de uma forma que eu falei, eu tenho que entender esse negócio aqui, porque as outras pessoas elas conseguiram me explicar, eu consegui entender perfeitamente, e você, da forma como você me explicou, bugou a minha mente. E eu destaco, por que você bugou? Porque você me fez pensar o porquê que o modelo tradicional de instituição financeira não seguia um modelo de mais sucesso, no meu ponto de vista, que eu percebia em outros segmentos de atuação mais voltados para a comunicação. Sim. Cara, então, assim, isso aí bugou a minha mente de tal forma que eu falei assim, cara, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, eu quero fazer algo diferenciado. Então, assim, eu vou te falar que, assim, provavelmente você deve inspirar outras pessoas, mas muito do Pra Frente Cast devo a você até toda a sua que honra. atuação, a sua forma de explicar, né? Então, eu lembro que quando eu falei assim, cara, vamos criar um negócio diferente, vamos fazer algo que eu nunca vi em uma instituição financeira, né? Então, assim, muito inspirado em outros podcasts, muito bons. Tem vários amigos que têm ali a questão do podcast, muito voltados para aquilo que eu acredito, né? E eu falei, cara, como que eu consigo misturar aquilo que eu acredito como pessoa, a Frente acredita como instituição financeira, como que eu consigo fazer algo diferenciado com um podcast? E aí surgiu ali a ideia do Pra Frente Cast, e graças a Deus eu sempre tive o seu apoio. Então, assim, cara, é uma inspiração, até fiz questão de falar, eu preciso um dia falar com ele. Então, assim, com certeza foi eu acho que esse seu ponto de virada ali no comecinho dos 17 para a evolução, ele acaba trazendo esse lado legal ali até para as pessoas que se inspiram em você ou que tiveram, como eu, a oportunidade de conhecer você no meio do caminho, né? Você vê isso aí praticamente quase que todo dia acontecendo? Como que você tem essa visão, essa percepção? Cara, um pouco do nosso papo que a gente teve naquele dia é que muitas pessoas não entendem, mas as redes sociais, o marketing em si é sobre pessoas, né? Então, quanto mais a gente produz conteúdo para as pessoas, porque muitas vezes a gente acaba entrando na rotina de produzir apenas os conteúdos normais, tal, uma postagem ali, informando o preço do dólar, etc. Sim. Só que a gente esquece que muitas das pessoas não estão interessadas naquilo, e aquilo talvez não vai gerar uma transformação nas pessoas. E, cara, redes sociais também é sobre reciprocidade. Então, à medida que você transforma, à medida que você melhora, à medida que você ajuda as pessoas, mais ela vai se sentir grata e no dever de fazer tal coisa para você. Então, no dever de compartilhar a sua postagem, no dever de comprar um produto que você está vendendo. Então, muita gente esquece disso, né? Que é sobre pessoas, é sobre você ajudar pessoas, é sobre você facilitar a vida de pessoas com indicação, com conteúdo que vai transformar, com conteúdo que vai melhorar, que vai instruir, que vai trazer uma certa melhoria na vida da pessoa, né? Então, quanto mais a gente foca nisso e quanto mais a gente foca em se especializar em pessoas, no comportamento, como que as pessoas pensam, mas eu acho que o nosso marketing vai ser bem sucedido, sabe? Não, com certeza, cara. E assim, eu vejo que assim, essa nova geração, né, principalmente né, da sua idade, Sim. ela está muito mais antenada exatamente a tudo isso que está acontecendo, de todas as redes sociais, do que, às vezes, por exemplo, a minha, né, ou eu, né, para não colocar terceiros aí no meio, eu. Né? Então, a gente tem ali uma percepção do que poderia ser, mas quando você está próximo de pessoas nessa geração, você vê que tem muito ainda a aprender ou muito mais a entregar de resultado. Né? Então, assim, eu acho que é algo bem diferente, pelo menos para mim. Tá sendo super legal, cara, sendo bem sincero, vai na linha daquilo que eu tenho como objetivo profissional e tá sendo super interessante, né? Apesar de jovem, né, eu entendo que você já deve ter tido aí alguns grandes desafios, alguns pontos ali que você já teve que superar, né? Você consegue destacar aí algum marcante que para você foi muito importante, né? Seja ele positivo ou negativamente? Cara, eu acho que o desafio no marketing é um desafio diário. Então, todos os dias você tem um gigante para derrubar.
toda semana você tem que fazer alguma coisa, porque alguma coisa está acontecendo, então você precisa se virar, você precisa estudar mais. Então, acho que todos os dias você precisa... Até porque, cara, não é fácil você lidar com redes sociais, Não. porque é uma batalha mental, é uma batalha emocional, porque você quer viralizar, você quer que uma postagem dê certo. Se a postagem não deu certo, já vem aquela autocobrança. Caraca, o que eu vou fazer? O engajamento tá caindo, preciso prestar conta dos números. Então, os desafios são diários, assim. Então, à medida que você vai crescendo o número de seguidores, evoluindo, maiores são os desafios, porque as pessoas esperam tais coisas, né? As pessoas sempre vão esperar de você que já é grande, elas sempre vão esperar números grandes, elas sempre vão esperar mensagens marcantes. Então, a pressão aumenta, né? A autocobrança aumenta. E uma das coisas que eu vejo também, talvez é uma característica de uma pessoa de marketing, uma pessoa de redes sociais, é que a gente foca muito nessa questão de criar ondas, né? Então, sim, criar tendências para viralizar. Só que a gente esquece que existem dois tipos, né? Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que já são grandes, e essas pessoas é quem criou as tendências, os virais, as ondas, e tem as pessoas que são menores. E essas pessoas precisam aproveitar essas ondas, aproveitar essas tendências criadas pelos grandes e não tentar forçar criar tendências, porque, cara, você vai tentar e não vai conseguir, sabe? Porque isso vem dos grandes, isso vem das redes sociais grandes e você só vai surfar as ondas dos outros para você crescer e ser grande. Então, acho que os principais desafios, assim, acho que é você lidar com você mesmo, lidar com suas emoções, com a sua autocobrança, porque não é fácil. Algo tão volátil, algo que muda o tempo todo, toda semana, não é fácil você lidar, sabe? Ah, não, cara, com certeza. Se eu for falar assim do meu principal desafio até agora no marketing, né? Vamos colocar ali no marketing, é exatamente isso. É a autocobrança, é a forma como você entrega a questão ali do resultado final, né? Quando a gente parou para pensar exatamente na criação do cast, na criação da forma como a gente desenvolveria a nossa estrutura de marketing, enfim, muito do que foi pensado foram nos valores da frente corretora. Quais são os valores da frente corretora, né? Exato. E aí, quando a gente para pensar em tudo aquilo que a gente passou e nem nos imaginamos ainda gigantescos, nos colocamos como inovadores, sim, mas não ainda da forma como a gente gostaria em termos de tamanho. Muitas das nossas soluções sistêmicas, muitas das nossas parcerias, nós fomos precursores, né? Então, a gente inovou em várias situações. Sim. Eu lembro que o primeiro funcionário dentro da frente corretora, que foi a Bruna Finardi, ela foi contratada com 18 anos de idade. Que legal. E com menos de 20 anos, ela já estava assumindo ali a gestão de uma equipe. Que legal. Eu lembro também que a gente teve ali uma situação muito interessante que é de um profissional do nosso time chamado Wagner Sato, que já tinha ali os seus 55 anos, né? Provavelmente ali já tinha pensado talvez numa aposentadoria, e eu tive a oportunidade de contratá-lo na frente corretora para ser um integrante do nosso time, e hoje um dos meus maiores orgulhos é ver ele na cadeira de diretor estatutário. Que legal. Então, eu destaco esses dois exemplos porque a gente está falando literalmente de duas diferentes... A diferença de idade ela é muito grande, né? Uma pessoa mais em início de carreira e uma pessoa que está ali no meio da carreira, né? Isso para a frente corretora nunca foi um empecilho a questão da idade. A gente nunca ligou para isso. Porque o que a gente quer são pessoas que pensem para frente. Daí que surgiu grande parte do nome, o porquê que a gente vem fazendo as situações, aquilo que a gente acredita, na forma como a gente acredita, né? Então, quando surgiu ali a situação de criar até o modelo que a gente faria, a gente sabe que vai levar muita pedrada, a gente sabe que vai errar. Outro dia deixei até o próprio Daniel surtado, porque a gente tentou fazer lá a primeira live, o negócio não estava dando certo. Foi correria para lá, correria para cá, eu surtado, a Giovana que trabalha com a gente, eu acho que mais surtada ainda. Mas quando eu até conversei com o Daniel, ele me colocou uma outra perspectiva.
né? Porque quando eu perguntei, e aí, o que você achou? Ele falou, cara, eu acho que foi bem, né? E ele voltou, né? O que você achou? Eu falei, achei que foi uma merda, né? Ele falou, não, pô, o conteúdo foi bom, o convidado foi muito bom. Eu falei, não, isso sim, mas eu acho que a gente podia ter melhorado. E eu acho que esse time de comunicação fora de mercado financeiro, assim, é um segmento que abraça muito. Há uma coajuda muito interessante, né? As pessoas se ajudam, não veem como concorrentes. Né? Então, assim, você vê muito mais como um colega de trabalho do que como um concorrente. E isso mudou a minha própria mentalidade. Né? Então, quando ele pegou e me destacou, até palavras que você também já tinha me dito nesse sentido, começou a mudar a minha mente, eu ali com praticamente ali 44 anos de idade. Então, assim, é diferente. Né? Eu vejo que a forma como é feita a parte de comunicação, de social media, fora do mercado financeiro atualmente, ela é diferente. Sim, né? sim. E nesse sentido a gente vem novamente inovando, né? De tentar trazer esse modelo para um modelo mais tradicional, e aí nesse sentido a gente vai ser pioneiro. Né? Nesse sentido, desculpa te cortar. Não, imagina. Nesse sentido, nessa linha que você estava seguindo, eu acho muito importante a gente reforçar para você, para todo mundo que está assistindo, que a questão do erro, né? Nas redes sociais, a gente fica muito frustrado quando a gente erra uma postagem, enfim, quando a gente erra um formato de vídeo, alguma coisa, mas o erro nas redes sociais é muito importante. Não só o erro, mas eu acho que o erro certo, né? Sim. Não aquele erro repetido, etc. Mas eu acho que não só o erro, mas o tempo também é uma coisa que é um aliado, assim, para você. Porque eu acho que leva um certo tempo até você conseguir acertar certas coisas. Acho que você precisa amadurecer em muitas coisas, você precisa atingir um certo nível de maturidade para você parar de cometer certos erros, né? E eu acho que essa maturidade você atinge justamente vencendo certos desafios iniciais, né? Então, à medida que você vai vencendo desafios nas redes sociais e batendo conquistas, recordes, você vai tendo mais maturidade e você vai deixando de cometer alguns erros. Mas eu acho que no começo é importante você cometer alguns erros justamente para você ter experiências, né? Uma das coisas que eu sempre que eu gosto de falar é justamente essa questão de experiência, né? Porque quando a gente tem experiência com coisas, a gente tem autoridade para conseguir ajudar outras pessoas a vencer e a passar por aquilo, né? Sim. Então, acho que esses erros no começo é importante. Não é legal viver uma vida de erros. Eu acho que os erros cometidos pela primeira vez, ok, existem alguns que davam para ser evitados, mas acho que erros no começo, beleza. Só que isso também não pode virar uma desculpa de você continuar errando, né? Mas eu acho que é importante separar por esses níveis de maturidade. Uma pessoa que está há 4 anos envolvida nas redes sociais, ela não pode cometer os erros de um iniciante. Mas o iniciante pode e deve cometer certos erros, né? Aí você vai crescendo em maturidade e vai evoluindo. Sim, até quando você destaca essa questão do cometer o erro, né? Eu já trabalhei ali em várias empresas, né? Infelizmente não sou tão novinho. Né? E o que acabou acontecendo o que eu vi ali, principalmente, quanto maior for a empresa, mais exigido, assim como se fosse uma obrigação mesmo, o acerto. Né? O acerto e o acerto na primeira. Né? E uma das coisas que eu sou apaixonado na frente corretora é exatamente o fato da permissão de errar. Né? Obviamente, errar na direção certa. Sim, né? Então, sim. não adianta a gente estar indo para a direita e errar na esquerda, que aí, cara, tá... Na contramão de não, tudo. não dá. Né? Mas, assim, de privilegiar a tentativa. Né? Então, assim, de privilegiar o fato da direção que está sendo tomada. Né? Então, é algo que, para a gente, é uma cultura né? de inovação, de retenção de talentos, da gente oportunizar as conquistas. Para inovar, você precisa ter oportunidade de cometer. Sim. Né? Então, assim, acaba acontecendo. Né? Então, volto a dizer, né? O próprio Pra Frente Cast é o primeiro, né? Assim, eu não conheço outro podcast com o nosso propósito, de destacar a questão exatamente da frente corretora. Né? Então, existem outros podcasts fantásticos que eu amo, que eu assisto todos eles, que me trazem muito o conceito, às vezes, do próprio câmbio. Né? Eu destaco bastante, por exemplo, tem um que eu assisto bastante, que é o Câmbio Desligo, né? dos meus amigos. E eu aprendo demais com eles. Demais. Serviram ali de uma base para eu identificar o seguinte, cara, que legal que eles estão fazendo. Mas como que eu consigo colocar a minha marca nisso? Né? Fazer
algo um pouco diferente. E quando a gente teve essa oportunidade, foi exatamente isso. Foi exatamente o fato de eu falar assim, cara, colocar a marca, ser, de certa forma, a empresa financiar a iniciativa, a empresa financiar a inovação, financiar o modelo que a gente está fazendo. A gente já gravou episódios incríveis, né? Incríveis, que mudaram já algumas vidas, já mudaram ali algumas visões, algumas percepções, e isso para a gente não tem preço, né? Então, assim, a forma como a gente está alavancando o nosso modelo de comunicação, ele é bem diferente. O engajamento interno aumentou demais, significativamente. Né? Então, assim, são coisas que, independente do nosso número de, às vezes, seguidores, né? A gente vê que houve uma mudança interna muito forte, até do nosso público interno tá olhando cada vez mais para a forma como a gente vem fazendo. Né? Isso, para mim, é algo fantástico. Cara. Eu sou apaixonado por esse mundo. Né? Confesso para você que eu fico sem dormir às vezes. Né? Então, assim, loucura. Tô ainda naquele comecinho, né? É o que você destacou. Né? Cara, a gente está menos de 6 meses. Né? Então, assim, é novo, né? Do ponto de vista do diferente. Né? Então, de lidar com, às vezes, algumas pressões internas de coisas, às vezes, simples, né? O que a gente vai falar, qual vai ser o convidado, a vinheta, a forma, onde que a gente vai detalhes. fazer. Exatamente, entendeu? Mas porque preza exatamente o cuidado que a gente está tendo com quem nos assiste, com quem nos acompanha, com a própria frente corretora. A excelência, né? Exatamente, né? Então, assim, tenho aí um orgulho danado de ser atendido aqui na Infinitus, né? Então, por quê? Porque é a minha casa, é a minha segunda casa no sentido profissional, pelo próprio Daniel Brunet, né? E, obviamente, toda a equipe, né? Toda vez que eu entro aqui no Estúdio Flash, para mim é uma injeção de ânimo de falar, cara, vamos, né? Então, assim, de ter ali, poder contar com profissionais, amigos como você, que vai lá e dá aquela direcionada, né? Com a própria Giovana, que é do nosso time, a minha especialista, meu xodó, no sentido de, cara, é a pessoa que está ali me assessorando para tudo. Então, assim, é algo fantástico, né? É algo que inspira muita coisa. Eu acho que traz um pouco do que é a frente, né? Do que a gente vem criando, né? Até quando a gente foi escolher ali a questão do episódio, foi legal a gente falar, cara, vamos falar um pouco do que é a nossa cultura, o que a gente acredita, o que é do Pra Frente Cast, qual que é a ideia, enfim, como surgiu esse tipo de situação, né? Você, né, novamente, apesar da pouca idade, o que você visualiza, o que você tem assim de visão de futuro para o próprio marketing, né? Marketing, eu digo marketing de comunicação, a parte ali de social, o que você vem visualizando assim como talvez tendência, o que possa acontecer aí nos próximos anos, nos próximos meses? Cara, eu acho que a cada dia mais vai ficar um pouco mais difícil você viralizar, por exemplo, por causa até da concorrência, né? Sim. Porque à medida que vai passando o tempo, as pessoas vão produzindo mais conteúdo, mais pessoas vão aparecendo nas redes sociais, então a concorrência vai aumentando a cada dia, a frequência vai aumentando a cada dia. Então, antigamente era normal você postar uma vez por semana, por exemplo. Sim. Hoje em dia, 2 vezes por dia, sim, é o suficiente, e amanhã 5 vezes por dia vai ser pouco, Sim. sabe? Então, acho que não vai, acho que muitas coisas não vão, a roda não vai inovar. Acho que não vai ser uma parada tipo absurdamente diferente, sabe? Porque eu acredito muito que até as próprias redes sociais a inovação é mais do mesmo. Então, por exemplo, até por se tratar de comportamento humano, acho que o comportamento humano é muito previsível, Sim. né? Então, eu acho que, mas pelo que eu visualizo de futuro, assim, vão surgir outras redes sociais. Eu acho que é isso que eu visualizo. Vão surgir outras redes sociais e vão surgir outras tendências. A gente precisa estar alerta para conseguir surfar essas novas redes sociais, essas novas coisas, essas novas criações que vão surgir. Eu até ia te perguntar, como que você se mantém atualizado ali frente a novas tendências, né? Surgiu uma nova rede, tem que se jogar. Sim, eu acho que não existe nada melhor do que a pesquisa de campo. Então, você tá alerta ali, vivendo as redes sociais para você conseguir ter a noção do que está acontecendo. Então, acho que é isso. Tipo, os livros, eu acho que é muito importante também, só que para você entender como funciona o algoritmo.
Por exemplo, o algoritmo do Instagram é totalmente diferente do algoritmo do YouTube. Sim. O YouTube é uma ferramenta de busca, então as pessoas elas não vão lá para ficar rodando feed, elas vão lá para buscar alguma coisa. O Instagram não, o Instagram as pessoas já estão lá para passar tempo, então virou um vício das pessoas. Então Sim. é totalmente diferente. À medida que você compartilha conteúdos mais interessantes, que as pessoas passam mais tempo dentro do Instagram, mais a sua postagem vai ser entregue, né? E assim também o YouTube. Então, os algoritmos são diferentes, né? Só que acho que nada melhor do que a pesquisa de campo. Sim. É você estar lá dentro, vivendo e alerta para você conseguir ter a noção do que está acontecendo e do que vai acontecer também. Sim, e é engraçado, né? Quando a gente começou a conversar, né, eu e você, exatamente nesse trabalho de eu tentar entender um pouco mais do que era, toda vez que eu conversava com alguém de comunicação, a ênfase sempre foi no YouTube, no Instagram, um pouco mais ali, assim, vinha em terceiro lugar a questão do Facebook, né? E aí eu sempre pensava, mas que merda, cara, porque a frente corretora ela é muito mais forte no LinkedIn, né? As instituições financeiras elas são muito mais fortes no LinkedIn, os profissionais do mercado financeiro são mais ativos no LinkedIn. Eu falei, cara, eu vou ter que até mudar ali a questão do foco, da forma, enfim, de tudo, né? E aí eu até fiquei contente quando o próprio LinkedIn começou a soltar, a disponibilizar a questão dos vídeos. Aí eu falei, opa, né? Já tá mudando, né? Por quê? Porque às vezes você ir lá escrever um conteúdo, cara, o ChatGPT faz esse negócio para você, entendeu? Então, assim, você parar para você escrever, às vezes você vai rodar lá o próprio LinkedIn, que é a nossa maior rede hoje, cara, às vezes você vai ver o mesmo conteúdo sendo escrito de diversas formas possíveis e imaginadas, mas é o mesmo conteúdo, né? E quando você vê aquilo que você falou, a pessoalidade da pessoa, literalmente ir lá e falar, né, das caras, já reduz drasticamente, né? Sim. Não que esteja errado, tá? Pelo contrário, né? Eu coloco exatamente esse que é o desafio, de ser essa pessoa, de às vezes ir lá, às vezes é difícil falar na frente de câmera, bem difícil. Você tem que superar às vezes alguns traumas, você tem que passar ali por algumas situações. Então, assim, eu vejo que é a evolução, né? Das próprias ferramentas, a evolução do próprio profissional, no caso eu, meu time, mais evolução do próprio mercado, que eu acho que está um pouco mais tendencioso cada vez mais a essas ferramentas, né? Então, enfim, você vê da mesma forma, né? Porque volto a dizer, quando eu falo com os profissionais de comunicação, em geral eles nem falam do LinkedIn, né? Então eles vão para as outras redes que são mais para a linha de atuação deles são mais virais, né? Sim. Mas para a gente o LinkedIn ainda é. Não, vai chegar uma hora que a gente vai superar ali em outras redes os nossos números de LinkedIn, mas se torna ali algo diferenciado, né? Sim, eu vejo que cada aplicativo, assim, cada rede social, ele tem um foco. Então, por exemplo, o foco do LinkedIn, às vezes, não é ser um Instagram da vida, Sim. mas é ser literalmente algo para empresas, voltado para empresas. Então, você precisa se adequar ao LinkedIn, aquilo que ele quer, né? Ao mesmo tempo que o LinkedIn também precisa se adequar a gente que é consumidor. Porque, por exemplo, antigamente as pessoas gostavam muito de fotos, as pessoas gostavam muito das postagens que eram só uma frasezinha, etc. Só que hoje a galera quer mais vídeo. Sim. Quer vídeo rápido, quer vídeo curto. Então, o LinkedIn ele precisa se adequar a isso do consumidor, né? Essa necessidade do consumidor, só que ele também não pode perder a virtude dele, Sim. que é comunicar para empresas, né? Então, acho que cada rede social ela tem uma comunicação e ela tem um propósito, ela tem um porquê, e ela tem uma missão, né? Então, basta você decidir qual que você vai escolher e o para que você vai comunicar para aquilo. Acho que eu vejo isso. Cara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Para quem... um profissional, né, em geral jovem, ou às vezes até um cara mais velho que eu, que tá olhando para esse mundo de algo diferenciado, o que você daria de dica para quem está começando? Né? Assim, a pessoa quer entrar nesse mundo de comunicação, de social media, seja ele com 15 anos de idade, 44 anos de idade, enfim, não importa, né? De sair do lado de consumidor, né, de consumir ali, de ficar só olhando, mas para produção mesmo, né? Sim. O que você daria ali de dica, de sugestão, enfim? Acho que a primeira coisa é você estar aberto ao novo, então você testar coisas novas e você estar aberto a isso que você vai mergulhar.
E a segunda coisa é você... uma coisa bem interessante. Eu, por exemplo, eu fiz 2 cursos na minha vida sobre redes sociais. Só que nada me ensinou tanto quanto o próprio YouTube. Né? Porque, cara, o YouTube tem muita coisa sobre redes sociais. Muita coisa sobre marketing. Que especialistas estão ali falando sobre, que você pode aprender. E é totalmente gratuito. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é você estar aberto ao novo, é você testar, a você enfrentar os seus próprios desafios, em estar na frente de uma câmera e comunicar para a câmera, em falar, em estar disposto a travar, falando, editar, etc. E você estudar, né? Porque você precisa estudar a rede social que você vai entrar. E, cara, o YouTube tá aí aberto para todo mundo usar. Cara, e assim, é engraçado quando eu ouço você falar e eu concordo 100%. Eu me sinto velho, cara. Eu me sinto velho pra caramba, é foda. Né? Cara, sabe por quê? Porque eu lembro que assim, né? Eu lembro de quando eu era menorzinho, né? Eu tinha lição de casa e, cara, assim, às vezes eu tinha alguns temas que, cara, não... acho que você nem sabe. Assim, você nem dessa época, entendeu? E era engraçado que, assim, eu tinha todo um suporte ali, por exemplo, dos meus pais, ali, muito nesse sentido da minha mãe. Cara, existia um negócio chamado Barça. Você nem sabe o que é esse negócio aí. Mas era assim, cara, era um conjunto de livros, sei lá, devia ter uns 24 livros que tinham ali os conteúdos. Né? Então, eu quero saber quem é tal pessoa, quero saber o que é, sei lá, qualquer palavra. Não era o dicionário, era escrevia, né? Então, cara, ia falar sobre Pedro Álvares Cabral, sei lá, né? Cara, tinha lá, e pegava lá a Barça, né? Minha mãe abria lá junto comigo, tinha que ler aquele negócio, interpretar, escrever. Pra buscar uma coisa. Pra buscar uma coisa, cara. Entendeu? Eu me sinto muito velho. Porque aquilo que você falou, hoje, cara, com o advento da internet, você é muito rápido, né? Então, assim, ó, eu mesmo, um dos meus grandes passatempos que eu tinha, passatempos assim, né? Uma das minhas formas de passar o tempo era... Quando eu ia trabalhar, e no início da minha carreira eu ia trabalhar de ônibus, eu lia. Então geralmente eu ia em pé, né? Porque eu tenho problemas de sentar e ler, eu sou meio estranhão, entendeu? Então eu ia em pé, às vezes o ônibus estava vazio, eu estava lá em pé, lendo, né? E aí, a partir do momento em que a minha evolução profissional ela acabou acontecendo, eu tive que substituir ali o transporte, né, o público pelo carro, até para ser mais eficiente, né? Hoje, muitas das coisas... E aí, obviamente, eu acabei perdendo o fato da leitura, né? Eu acabei perdendo ali o dia a dia da leitura. E aí acabou acontecendo de que no meu dia a dia, hoje, ou eu estou indo trabalhar, voltando a trabalhar numa call, né, numa reunião, ou, inúmeras das vezes, ouvindo podcasts. Então, assim, houve a substituição daquele ato da leitura, mas pela absorção de conteúdo através de um outro meio. Né? Então, assim, acaba sendo algo muito interessante, porque você acaba, em pouco tempo, ouvindo um conteúdo que te agrega muito... Né? Experiências de outras pessoas. Exatamente. Né? Então, é por isso que eu acho muito legal. Então, toda vez que eu vejo alguém que produz conteúdo, independente se a gente está falando de TikTok, de LinkedIn, qualquer um, cara, já tem a minha admiração, porque eu sei que a pessoa parou para entender, ou a pessoa parou para tentar acertar. Se a pessoa errou, cara, eu tenho o meu respeito porque ela tentou. Né? Então, eu acho que isso é algo muito diferenciado para mim. Então, a forma de comunicação, ela está mudando. Né? Então, está mudando assim, né? Ela está mudando, mas eu venho de uma época em que eu abria um trambolho, né? Vendia 24 livros, eu estava lá na estante de casa, eu olhava e sentava lá com a minha mãe, vamos escrever aqui que é o tema, escrevia na mão. Hoje você já não tem mais isso. Né? Então, hoje você consegue tirar uma foto do que está escrito, já traduz ali, já transcreve para um WhatsApp, e você já manda, você já não tem a necessidade da escrita. Né? Então, assim, é algo bem diferente, é algo bem, né, que acho que, sei lá, a minha geração, ela vê essa transformação, né? E hoje, quando eu falo com meu filho tem 4 anos, ele nem entende o que é isso, né? Então, é outra geração. Minha própria filha, com 18 anos, é outra geração. Né? Então, é bem legal, né? Meu amigo, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu vou falar que essa daqui foi infelizmente mesmo, porque, cara, eu tinha uns 15 assuntos aqui para falar com você, né? Você sabe que é um grande amigo, uma grande inspiração. Queria deixar aqui para você um tempo exatamente para as suas considerações finais. Enfim, fique aí 100% à vontade. Fale o que você quiser, à vontade, meu amigo. Eita, que responsabilidade do nada. Não, eu acho que eu queria só reforçar a questão de você estar aberto ao novo, a novas experiências,
a novos estilos, é você ser um obstinado, assim como o Carlos é, porque quando você é um obstinado a enfrentar certos desafios para ver uma recompensa, para ver algo, eu acho que isso é uma dádiva, sabe? Isso é uma virtude muito positiva. E quando você coloca na sua cabeça, quando você decide mesmo dar certo nas redes sociais, e, cara, as redes sociais é algo tão incrível porque ela te dá a oportunidade de escala. Então, um produto que você tem, você pode ir para redes sociais, seu produto vai ser ouvido e visto por muitas pessoas, diferentes países, diferentes lugares. Então, esteja aberto ao novo, né? Abra sua mente, expanda a sua consciência, para que todos os dias você esteja atualizado a este mundão. Meu amigo, novamente, muito obrigado. Enfim, a gente vai manter contato aí todo dia, né? Mas muito obrigado mesmo, né? Jovens, como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Um abraço. Tchau, tchau.